DIG identifica suspeitos da morte de comerciante em Campinas. Homem foi morto durante assalto à loja de materiais de construção. Imagens devem ajudar a Polícia Civil a identificar quadrilha que invadiu o supermercado em Itupeva. Criminosos armados com fuzil levaram quase R$150 mil. Protesto em Hortolândia. Donos de creches particulares querem mais dinheiro para manter atendimento a alunos encaminhados pela prefeitura. Candidatos ignoram justiça eleitoral e um dia após a operação, mantêm cavalhetes e placas em locais proibidos. Nesta segunda-feira, mais de 1.300 objetos tinham sido apreendidos. No futebol, Ponte Preta entra em campo hoje contra o Vila Nova. O Band Cidade começa agora. Boa noite. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança de um supermercado de Itupeva invadido por criminosos nesta segunda-feira. Os bandidos fortemente armados tinham como alvo caixas eletrônicos em manutenção. As imagens mostram 6 homens fortemente armados, com coletes balísticos e com os rostos cobertos. Eles entram no supermercado. O alvo, um caixa eletrônico que fica dentro do estabelecimento. Quando os suspeitos chegam à correria, clientes que aguardavam na fila entram em desespero. Veja essa mulher. Ela está com um carrinho de bebê e se apavora. As imagens de outra câmera mostram o momento em que um segurança mexe no dispositivo. Os criminosos agridem um rapaz que cai no chão. Rapidamente, os bandidos pegam uma sacola de dinheiro. Quando a quadrilha ameaça ir embora, um dos integrantes volta. Segundos depois, ele sai com mais algumas peças do caixa eletrônico, o colete e a arma do vigilante. Esta operadora de caixa ficou paralisada com a ação e acompanhou todos os passos do bando. Eles estavam ali, carregando os caixas, e aí eles entraram. Na hora, se te dá a sensação de filme, né? Eles entraram, eles todos de preto, com aquela capuz preto e tal, perdeu, jogaram o cara no chão, já tiraram, pediu as armas dos caras, tiraram os coletes, a prova de bala deles, deu uma coronhada acho que na cabeça de um mais clarinho e já limpou tudo, catou o dinheiro, tudo que estava ali no chão. O caixa eletrônico fica dentro de um supermercado no centro de Itupeva. Aproximadamente R$140 mil foram roubados. Depois de roubar todo o dinheiro do caixa eletrônico, a quadrilha fugiu. Os criminosos saíram em um carro preto por aquele portão. O veículo foi encontrado abandonado no Jardim Alegria, um bairro conhecido pelo tráfico de drogas. A Polícia Civil já pediu as imagens para tentar identificar os bandidos e trabalha com a hipótese de que a quadrilha teve informação privilegiada e tempo para organizar o crime. O caixa eletrônico foi reabastecido e a rotina voltou ao normal. Mas os funcionários não conseguiram esquecer os momentos marcados pelo medo. Foi muito rápido, gente, coisa de filme. Eu só tinha visto isso em filme. Ao vivo é a primeira vez. E é complicado. Em Hortolândia, criminosos atacaram caixas eletrônicos em 2 endereços hoje de madrugada. Em um dos casos, o frentista de um posto de combustíveis foi mantido como refém. Até parece que o banco passava por reformas, mas é o resultado do ataque de criminosos durante a madrugada. O impacto foi tão forte que as luminárias e as câmeras de segurança ficaram penduradas. As portas da entrada da agência praticamente sumiram. E as marcas no chão e no teto revelam o poder da quadrilha. Depois de agir no Jardim Rosolém, o bando criminoso andou mais 10 quilômetros até chegar ao Jardim Amanda. O alvo aqui foi este caixa eletrônico. Depois do primeiro ataque, os bandidos vieram até este posto de combustível e renderam um único frentista que trabalhava na madrugada. E numa ação muito rápida, instalaram os explosivos. A Guarda Municipal acredita que dinamite foi usada. Estilhaços de vidro se espalharam pelo posto. Até a porta do terminal de autoatendimento foi arremessada. O teto veio abaixo, mas quando a GM chegou, nem sinal dos criminosos. A gente estava a cerca de 5 quarteirões daqui quando a gente escutou o destampido. E quando nós chegamos aqui, eles já tinham saído. Já quanto ao primeiro ataque ao banco, tudo não passou de um truque para despistar a polícia. Chegou para nós uma denúncia anônima dizendo que por volta de 15 homens armados estavam tentando fazer a Caixa Econômica Federal do Jardim Rosolém. A gente imagina que pela quantidade de homens que foram nos narrados,
tenha sido para poder despistar. Pela manhã, agentes da Polícia Federal vistoriaram o local. Ontem, um dos caixas tinha sido abastecido com quase R$100 mil. A agência bancária do Jardim Rosolém suspendeu os atendimentos sem data para voltar. Foi adiada a reconstituição da morte do jovem Joabe Gama das Neves, de 17 anos. O rapaz teria sido a primeira vítima de uma chacina que terminou com a morte de outras 11 pessoas em janeiro deste ano. 6 policiais militares foram apontados como suspeitos do crime. No local onde o crime aconteceu estiveram homens da INDEC e o capitão da Polícia Militar, que preside o processo regular que analisa a conduta dos PMs envolvidos na morte de Joabe Gama das Neves. A reconstituição foi solicitada por um dos advogados de defesa, mas foi cancelada porque os veículos que seriam utilizados para fazer a simulação não foram apresentados por ele. A reprodução do crime seria usado tanto para a justiça quanto para o processo disciplinar. Segundo o capitão, a apuração da conduta dos policiais deve terminar ainda este ano. Até o final de outubro, nosso processo regular, ele analisa a conduta dos policiais militares. Então nós vamos guardar toda a instrução que está sendo feita, com oitiva de testemunhas de defesa, testemunha de acusação, a defesa dos advogados que vão ser apresentadas para uma decisão do colegiado e posteriormente remessa à Corregedoria da Polícia Militar e decisão final do comandante-geral da Polícia Militar. No dia 12 de janeiro, Joabe foi baleado na cabeça e na mão depois de participar de um assalto a um posto de combustíveis. O jovem de 17 anos foi encaminhado para o hospital e morreu 3 dias depois. No mesmo dia, mais 11 pessoas foram executadas na região do Vila Nova e do Ouro Verde, em Campinas. As investigações apontaram o envolvimento de 6 policiais militares na morte do adolescente. 5 suspeitos foram presos e um ficou em liberdade. Os PMs foram soltos e agora fazem trabalhos internos nos batalhões. Policiais da DIG e a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas detiveram 2 homens suspeitos da morte de um comerciante na última sexta-feira. Odair Roveri Vasques, de 49 anos, foi morto durante um assalto a uma loja de materiais de construção, o 6º latrocínio registrado esse ano aqui em Campinas. A repórter Fernanda Marion acompanha o caso, tem mais informações ao vivo. Boa noite, Fernanda. Os suspeitos já foram reconhecidos pelas testemunhas? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Sim. Aqui na delegacia existem 3 suspeitos. Os 3 foram reconhecidos e os 3 já têm o mandado de prisão temporário expedido para não atrapalhar a investigação. A polícia conseguiu chegar até eles através de um compartilhamento de informações de um outro grupo daqui da DIG que investiga furtos e roubos de veículos. Como já era investigada ali essa prática de crimes na região do Jardim Uruguai, do bairro São Judas, conseguiram chegar até um dos criminosos e depois conseguiram chegar até os outros 2 suspeitos. Testemunhas já estão e vítimas estão aqui, reconheceram os suspeitos e agora eles vão ficar presos temporariamente. Rodrigo. Fernanda Marion acompanhando de perto esse trabalho. É o 6º latrocínio registrado esse ano aqui na cidade de Campinas. Fora os latrocínios já foram registrados na cidade de Sumaré, Hortolândia esse ano. Fernanda, a representação da Polícia Civil é pela prisão temporária desses homens. Essa prisão temporária por 30 dias, é isso? Exatamente, Rodrigo. O pessoal aqui da DIG decidiu por pedir essa prisão para não atrapalhar as investigações, porque existe a suspeita de que outras pessoas possam estar envolvidas nesse crime, no latrocínio do Odair Pérez. Rodrigo. Obrigado a Fernanda, falando ao vivo da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, só esclarecendo, desde o início do ano, 6 casos em Campinas. A Polícia Civil de Campinas acabou esclarecendo todos os casos. No entanto, quando a gente fala de vida, quando a gente fala da vida das pessoas levada pela violência, nenhum número é satisfatório nesse caso. E no próximo bloco, os donos de escolas infantis de Hortolândia protestam contra o valor do repasse feito pela Prefeitura. A gente volta já.